Olá, boa noite, meus irmãos, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube e no canal do Kawai. Eu me chamo Flávio Sembênico. Estou aqui para trazer e compartilhar para os irmãos uma mensagem, um estudo, uma observação da palavra do Senhor Jesus. Lá em Marcos, capítulo 11, versículo 15, diz assim: chegaram, pois, a Jerusalém, e entrando ele no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Aqui, vai falar quando Jesus vai ao templo, o que ele encontrou lá, Ele encontrou cambistas, vendendo pombas, utensílios, para aqueles que iam para o templo, O templo ali em Jerusalém, o templo de Salomão, Que eles iam prestar culto, iam prestar sacrifícios, Então nós observamos aqui, Jesus expulsou quem? A primeira pergunta é, quem Jesus expulsou? Expulsou, ali os que vendiam e também os que compravam. No próximo versículo 16, diz assim: e não consentia que ninguém atravessasse o templo entrando, levando qualquer utensílios, Ali, Jesus, nos mostra que ali aquele pessoal que estavam vendendo, os cambistas, que vendiam pomba e utensílios para o templo, eles estavam no pátio do templo vendendo, E o que eles vendiam, as pombas e utensílios, Ali, aqui no versículo 16 de Marcos 11, diz que Jesus não permitia que eles atravessassem para o templo, levando qualquer tipo de utensílios, ou pombas. Por quê? Porque eles estavam ali, negociando, comprando dentro do pátio do templo. O que Jesus impede de levar para o templo? Os utensílios, que eles compraram para o templo. No versículo 17 de Marcos, capítulo 11, diz assim: e ensinava, dizendo-lhes: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a tendes feito covil de salteadores. Em outras traduções também, oração chamada de casa de oração para todos os povos. Em outra tradução. O que Jesus diz, Não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração. Então Jesus está ensinando que ali, aquele local, no templo, ou até mesmo fora do templo, no pátio do templo, aquele local ali do templo será chamada casa de oração. E o que Jesus disse mais? Vocês têm feito covil, casa de lobos, covil, de salteadores, Agora, qual o problema aqui que Jesus viu? Venda, e chama de salteadores, porque salteadores é roubadores. Uma casa de roubadores. Então Jesus viu vendas, compras, roubos,
Jesus viu algo ali que estava acontecendo, né, que era um roubo. Talvez por questões de preços, né? Isso. E agora qual é a interpretação? Que não era para vender dentro do templo, eles vendiam dentro do templo e vendiam para si mesmo. Não, eles eles estavam vendendo no pátio do templo, né? Eu escrevi aqui errado, tá? Então, o que era, o que não era, né? O que não era para fazer, não era para vender dentro do templo e nem no pátio do templo. E o que estava acontecendo? Por que roubadores? Porque eles estavam vendendo e obtendo lucro para si mesmos, né? Que antes era levado para os sacrifícios no templo, as pombas, os utensílios, tudo como forma de uma parte do dízimo ia para o templo. Então ali já estavam, né, roubando a Deus, comercializando o que eles tinham que, né, levar para o templo. Eles estavam obtendo lucros para si mesmo. Versículo 18 de Marcos capítulo 11 diz o seguinte: ora, os principais sacerdotes e os escribas, né, ouviram isto e procuravam um modo de o matar, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Ou seja, os escribas e fariseus, os escribas e os sacerdotes já estavam procurando matar, já estavam manipulando e já estava fazendo algo que não condizia com a sua religião, com a sua crença, com a sua palavra, com a palavra de Deus, com a doutrina da palavra de Deus, que é não matarás, não furtarás. Eles já estavam querendo já matar Jesus, então eles já estavam querendo descumprir uma palavra do seu Deus, né? Isso tudo por quê? Por causa de inveja, pois o temiam por causa, né, que a multidão se maravilhava da doutrina de Jesus, da palavra de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, como esse ensinamento, ao qual não era para estar vendendo no pátio do templo e nem do dentro do templo, porque Jesus está ensinando que a casa de Deus, a casa de Deus será chamada casa de oração. Nem mesmo no templo, no pátio do templo, é para se vender, fazer comércio, né? E assim, o que vemos hoje em dia é o que é triste. Nós vemos comércio, né, no meio evangélico, comércio dentro do templo, comércio no pátio do templo. Então nós vemos um comércio, né, da palavra de Deus, né? Qual a interpretação para os nossos dias? Pode haver venda na igreja? Primeiramente, não é para vender